Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. E a partir de agora, você acompanha um resumo das notícias desta quinta-feira, dia 5 de maio. Olha, de janeiro a abril deste ano, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores com idade entre 16 e 18 anos. A informação foi divulgada pelo presidente do Superior Tribunal Eleitoral. O número foi divulgado pelo ministro Edson Fachin na abertura do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira. O presidente do TSE demonstrou animação ao falar da presença dos novos eleitores. Ao todo, 2.042.817 jovens com idades entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor entre os meses de janeiro e abril. O número representa um aumento de 47% em relação às eleições de 2018 e de 57% na comparação com o pleito de 2014. O presidente do TSE lembrou que para os eleitores dessa faixa etária, assim como os maiores de 70 anos, o voto é facultativo, mas os incentivou a participar do pleito. O perfil do eleitorado brasileiro que deve comparecer às urnas em 2 de outubro deve ser apresentado no mês de julho. Ainda durante a sessão, Fachin acrescentou que a Justiça Eleitoral não medirá esforços para realizar eleições limpas e transparentes. E ainda falando de eleições, a Justiça Eleitoral bateu recorde de atendimentos no último dia para regularizar o título eleitoral. Ao todo, o órgão realizou mais de 1.300.000 atendimentos. Aquela velha máxima de que brasileiro deixa tudo para a última hora, mais uma vez foi confirmada pela Justiça Eleitoral. O site do TSE e os cartórios bateram recorde de atendimento no último dia para regularizar o título de eleitor. De acordo com dados do TSE, foram mais de 1.300.000 atendimentos. Desse total, mais de 830.000 foram pela internet e outros 512.000 serviços foram feitos presencialmente nos cartórios. A página do Tribunal Eleitoral bateu recorde de acessos simultâneos às 13 horas e 59 minutos da quarta-feira. Foram 345.000 acessos ao mesmo tempo. Para efeito de comparação, o número é superior à população total de Vitória, capital do Espírito Santo. No último mês foram feitos mais de 8,5 milhões de pedidos à Justiça Eleitoral. O TSE informou que todos os eleitores que pediram emissão, transferência ou regularização do título até a data de encerramento do prazo terão os pedidos analisados. O prazo para a resposta é de 1 mês e é possível acompanhar o andamento da solicitação na página do TSE. No Reino Unido, as eleições municipais e regionais acontecem nesta quinta-feira e os primeiros resultados devem ser divulgados até o fim do dia. Na Inglaterra, a votação representa um teste para o já pressionado primeiro-ministro Boris Johnson, que votou em uma escola no centro de Londres. Na Irlanda do Norte, uma vitória histórica do partido Sinn Féin parece certa. Os primeiros resultados devem ser anunciados durante a noite, mas só na sexta-feira ou até mesmo no sábado, os números definitivos serão divulgados. Na Inglaterra, Gales e Escócia, os eleitores votam para 146 conselhos municipais, incluindo os 32 distritos de Londres. A votação deve mostrar se o eleitorado ainda confia no Partido Conservador de Johnson, apesar dos escândalos que afetam o líder. Na província britânica da Irlanda do Norte, o desafio é diferente. A eleição do parlamento regional vai definir o novo governo autônomo local. Os nacionalistas do partido Sinn Féin podem aparecer pela primeira vez como a principal força política da região. Se o resultado for confirmado nas urnas, a líder Michelle O'Neill pode se tornar a primeira republicana a comandar o governo nesta nação britânica, surgida em 1921, quando a vizinha República da Irlanda conquistou a independência do Reino Unido. O Sinn Féin é um ex-braço do IRA, o Exército Republicano Irlandês, e seu objetivo final é a reunificação da Irlanda. E mudando de assunto, a gente fala agora de economia. A produtividade do trabalho na indústria em 2021 recuou 4,6% em comparação a 2020. A informação é de um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria. Esta foi a maior queda anual do indicador da série histórica iniciada em 2000, superando a perda registrada em 2008, ano da crise financeira global, que foi de 2,2%.
Foi o segundo ano seguido de queda do indicador que mede a relação entre o volume produzido e as horas trabalhadas na produção. Em 2021, houve um aumento de 4,3% no volume produzido e 9,3% nas horas trabalhadas na produção, ou seja, a produção apresentou um crescimento menor. A CNI afirmou que a queda da produtividade foi ocasionada pelos efeitos da segunda onda de Covid-19 e pelas dificuldades enfrentadas para a retomada dos investimentos e da produção. Outro fator que contribuiu para a baixa no último ano foi a mudança na composição do mercado de trabalho, que cresceu mais no setor informal do que no formal. Com isso, houve o aumento de ocupações de baixa escolaridade e de menor produtividade. A Confederação Nacional da Indústria explicou que, no curto prazo, a perspectiva é de baixo crescimento, em patamar semelhante aos anteriores à crise sanitária. Em 2018 e 2019, a produtividade no segmento ficou abaixo de 1%. A CNI aposta que no longo prazo pode haver um aumento sustentado da produtividade com as oportunidades relacionadas às tecnologias da indústria 4.0 e ao desenvolvimento da tecnologia 5G. E agora um triste balanço. Mais de 16 milhões de pessoas morreram em todo o mundo vítimas da Covid-19 entre os anos 2020 e 2021. Segundo a OMS, até então os dados divulgados pelos países totalizavam um número muito menor. Globally, we estimate 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic. Globalmente, estimamos 14,9 milhões de mortes associadas à pandemia de Covid-19 até 31 de dezembro de 2021. Portanto, essa estimativa varia de 13,3 milhões a 16,6 milhões e representa 9 milhões e meio de mortes a mais, ou 2,75 vezes mais mortes do que o relatado. Represents 9.5 million more deaths, or 2.75 times more deaths than reported. Os dados eram muito esperados e permitem ter um retrato mais fiel dos efeitos devastadores da pior pandemia vivida no mundo há um século e que continua deixando milhares de mortos a cada semana. Desde o início da pandemia, os números dos países membros reunidos pela OMS davam um total de 5 milhões e 400 mil mortes por Covid-19 nesses 2 anos. Mas há um tempo a instituição alertava que os dados não correspondiam à realidade. Esse excesso de mortalidade foi calculado fazendo-se a diferença entre o número de óbitos reais no referido período e o número de mortes considerado normal sem pandemia, com base nas estatísticas existentes. E 4 astronautas estão voltando para a Terra após ficarem 3 meses no espaço. A chegada está prevista para essa sexta-feira. Depois de passarem quase 3 meses no espaço, 3 astronautas americanos e um alemão iniciaram a jornada de volta à Terra a bordo de uma cápsula da SpaceX. A aterrissagem na costa da Flórida está prevista para a madrugada de sexta-feira, quase 24 horas depois que a cápsula Dragon se separou da Estação Espacial Internacional. A descida vertiginosa se desacelera ao entrar na atmosfera terrestre e, na sequência, pela abertura de enormes paraquedas. Em seguida, a cápsula vai ser resgatada por um navio da empresa de Elon Musk. Batizada de Crew 3, a tripulação passou os últimos dias a bordo da ISS, realizando as operações de transferência com a Crew 4. Esta última também é composta por 4 astronautas, sendo 3 americanos e um italiano. A nova tripulação decolou da Flórida há uma semana, também a bordo de uma nave da SpaceX. 3 cosmonautas russos permanecem na estação. Este será o 6º pouso de uma cápsula Dragon tripulada da SpaceX, que vem transportando astronautas para a ISS regularmente a serviço da NASA. E essa edição termina agora, mas amanhã eu estou de volta com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Até mais!